João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Existe um provérbio italiano que diz: tradutore, traditore. Tradutore, traditore. Significa, o tradutor é um traidor. Existe também um outro ditado, esse é um pouco mais brando, que diz mais ou menos a mesma coisa, que diz o seguinte: traduzir é reduzir. Porque toda vez que se faz a tradução de um texto de um idioma para outro idioma, sempre se perde alguma coisa. Sempre se perde algum sentido que o texto tinha para aquelas pessoas da época na qual ele foi escrito. Então, por isso, existe esse provérbio italiano que diz tradutore, traditore, ou seja, o tradutor é um traidor. E existe esse outro também que eu citei, traduzir é reduzir. E é óbvio, irmãos, é evidente que textos como esse que nós acabamos de ler, que foram escritos em grego há quase 2000 anos, é evidente que algo na tradução em português tenha se perdido em relação ao texto original grego, que é uma língua mais rica, que é uma língua mais elaborada que o latim, de onde veio a língua portuguesa. Então, eu começo dizendo isso, porque nesse texto aqui que nós lemos, nós temos exemplos disso, não apenas um exemplo. O primeiro deles, o que salta mais à evidência, é o significado do termo verbo. No princípio era o Verbo. E é claro que esse verbo não é o verbo que a gente aprende na escola da língua portuguesa. O termo traduzido em português como verbo é um termo grego, logos, e que em hebraico é davar. Bom, esse termo logos, ele hoje, talvez para nós, 2000 anos depois de que foi escrito o Novo Testamento, talvez seja um termo que nós não consigamos compreender muito bem. Mas os primeiros leitores do texto grego,
compreendiam muito bem o que significava o termo logos, que nas nossas versões em português está traduzido como verbo ou como palavra. No princípio era a palavra. E algumas versões em português nem se atreveram a traduzir o termo e deixaram logos mesmo, colocando uma nota de rodapé para explicar o sentido. E qual era o sentido há 2000 anos atrás? O termo logos significava a divina razão criadora. Se é que nós podemos dar um sentido em palavras para o que significava logos, mas seria, resumidamente, a divina razão criadora e o elo de amor entre Deus e a sua criação. Esse elo é o logos, e esse logos, como diz o texto, é Cristo. Por isso ele é o mediador entre Deus e os homens. E quando João começa o seu evangelho, nos alertando que o Cristo não se limita ao Jesus Nazareno, mas é o Logos, o Verbo, essa palavra, a divina razão criadora, sem o qual nada do que foi feito se fez, como diz o versículo 3, e que esse Logos, o Verbo, se fez carne na pessoa de Jesus Nazareno, como diz o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. No Evangelho de João, mais do que em qualquer outro evangelho, mais do que em Mateus, do que em Marcos, do que em Lucas, no Evangelho de João, do início ao fim, nos é lembrado que o Cristo não se limita à pessoa do Jesus Nazareno, mas o transcende. Participou da criação do mundo e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, compreensões assim são importantes. Quando nós lemos o texto, alguma coisa se perde se nós não sabemos o que isto significava naquela época. O que o autor queria dizer com aquilo que foi traduzido desta forma para nós. Só que os maiores problemas acontecem quando essa falta do entendimento do texto influenciam a nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo e principalmente a questão da salvação. E nesse texto que nós lemos aqui, existe um versículo entre centenas de outros no Novo Testamento que precisam ser considerados com cuidado. Se trata do versículo 12, e eu gostaria que você visse comigo. A todos quantos o receberam, ou seja, a todos que receberam a Cristo, ou ao Verbo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Há um problema aqui no entendimento desse versículo, e é um problema cuja raiz está na tradução desse versículo. O problema maior de todo esse texto está aqui, em cuja tradução para o português faz com que a salvação pareça uma questão de crença, e de crença em um nome, quando na realidade a questão da salvação se trata de algo muito mais profundo do que meramente se acreditar. E é o que eu espero comprovar nessa mensagem,
Existem mais de 100 versículos no Novo Testamento, aonde a palavra crer, no original, tinha um sentido mais profundo, mas muitos leem o termo crer pensando em crença, pensando em acreditar apenas. E quantas são as pessoas que acreditam em Jesus, mas que não dão evidência de salvação? Porque não basta meramente acreditar em Jesus para que você seja salvo. É preciso algo mais profundo que eu já vou agora mostrar para vocês, e que é o sentido original, verdadeiro desse texto, e eu provo isso e espero provar isso nessa mensagem, para que nós comecemos bem esse ano tendo um comprometimento muito maior com Deus por meio de Jesus Cristo, irmãos. Uma verdadeira salvação que gere em nós verdadeira paz, verdadeira alegria, um ano verdadeiramente cheio do Espírito Santo, da presença de Deus. E por isso é tão importante. E quando você compreender isso, você lerá o Novo Testamento com mais alegria, com mais interesse, com mais espiritualidade, porque você compreenderá que a salvação, sermos filhos de Deus, é algo que vai além do que apenas acreditar que Jesus existiu e que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. É algo mais profundo que os autores dos evangelhos, ou seja, quem escreveu Mateus, Marcos, Lucas, João, e também o autor de Atos e das epístolas, todos esses autores, ao escreverem sobre isso, estavam tratando de algo mais profundo, mas na tradução se perdeu. E para que nós compreendamos isso, é algo, irmãos, que tem raiz no século IV, quando foi feita a primeira tradução dos escritos do Novo Testamento. E quem os traduziu foi um erudito da igreja, um doutor da igreja, muito conceituado, provavelmente o mais culto na sua época, o mais preparado para isso, que foi o chamado Jerônimo de Estridão. Ele ficou conhecido como São Jerônimo na Igreja Católica. E a pedido do bispo de Roma, Damaso I, ele traduziu o texto do Novo Testamento, os manuscritos do Novo Testamento, que eram em grego, traduziu para o latim. E traduziu também o Antigo Testamento, que já estava em grego, era a Septuaginta, traduziu também para o latim. Então, pela primeira vez na história, se teve uma Bíblia como hoje nós conhecemos, ou seja, os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento, todos reunidos no mesmo compêndio e com o mesmo idioma, no caso, o latim. O problema é que um dos problemas, foram vários, na verdade, o próprio São Jerônimo escreveu para o Papa Damaso I, e esses textos se encontram na internet com muita facilidade, são textos históricos. O próprio São Jerônimo escreveu para o Papa Damaso, dizendo que o peso da responsabilidade era muito grande, porque São Jerônimo, sendo um erudito e um tradutor, ele sabia que quando se traduz, se trai o texto, se perde alguma coisa, e de fato se perdeu. Quando São Jerônimo se deparou com o verbo pisteuo, que significa ter fé, em grego há um verbo para a ação da fé, mas em latim não há. Assim como em português. Em português, fé não é verbo, é substantivo. Em grego, fé é verbo. Fé é algo em ação, não é algo apenas do intelecto. Então, o verbo pisteu
foi para São Jerônimo um desafio. E agora? Aonde aparece esse verbo? Que palavra latina eu colocarei para fazer a tradução? E foi então que ele encontrou a palavra que ele considerou mais próxima, que é o termo credo, em latim, tradução, crer. O problema é que naquela época, credo tinha a raiz em cordo, do latim também, que significa dou o coração. Então, quando se falava credo, tinha um sentido de comprometimento. Mas com o passar do tempo, o sentido do termo credo, termo latino credo, o sentido desse termo que prevaleceu foi o sentido de crença. Porque credo significava não apenas algo do coração, mas significava também crer, sinônimo de acreditar. E quando foi feita a tradução do latim para o português, obviamente, em todos os versículos em que São Jerônimo substituiu o termo grego pisteu por credo, em português se colocou crer. Mas não se estava falando de crença, se estava falando de fé. E fé é algo mais profundo do que apenas crer. Então veja comigo novamente o versículo 12. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que têm fé no seu nome. Ter fé. O sentido não é crença. Por que São Jerônimo não escreveu ter fé? Ou tem fé? Porque ele não queria trocar uma palavra por duas, só por isso. Então ele mudou o verbo. Como não existe verbo para fé em latim, ele colocou crer. Só que crer não traduz corretamente. João está falando de fé. E não é só esse problema. Existem mais dois. O segundo, aos que creem no seu nome, nos dá uma ideia de que nome significa apenas uma designação, quando na verdade, nome, tanto para o judeu quanto para o grego daquela época, significava a pessoa. Então é todos que têm fé na pessoa de Cristo. Esse é o primeiro problema. Ter fé no nome não basta. Ter fé na pessoa a qual o nome se refere. Amém? Então é algo mais profundo. E o segundo problema é que até mesmo o termo fé mudou o sentido com o passar dos séculos e foi, eu acho que posso usar essa palavra, contaminado pela palavra crer. Porque hoje, de certa forma, fé é sinônimo de crer. Só que naquela época, não. Qual era o sentido do termo pisteu, ou seja, do verbo que significa ação da fé, ou do substantivo pistes? Qual era o sentido naquele tempo? O termo fé naquela época tinha o sentido de consonância, comprometimento, lealdade, confiança. Eu vou repetir: fé, originalmente na Bíblia, significa consonância, ou seja, estar em sintonia, comprometimento, lealdade, confiança. Isso é o sentido bíblico de fé. E lembrando que Jesus pregava em aramaico, aí você tem que ver se isso está de acordo com o aramaico, e está. O sentido aramaico de fé é exatamente esse, algo que eu venho pesquisando há muitos anos e agora, fazendo o curso de grego, não há mais dúvida alguma disso. Ou seja, não se tratava, quem tinha fé, ter fé não se tratava de apenas acreditar em alguma doutrina, mas sim de estar comprometido com esse ensinamento. Estão compreendendo? Não basta você acreditar
acreditar numa doutrina. Isso não é fé, isso é crença. Isso é crença. Eu acredito nisso. Isso é crença. Fé é você estar comprometido com esse ensinamento. É você viver esse ensinamento. Se você não vive esse ensinamento, você não tem fé. Você tem crença. E crença não salva ninguém. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, unicamente pela fé em Cristo Jesus. E fé é estar em sintonia com Ele, é estar comprometido com Ele, é ter lealdade, é nele confiar. Isso é fé. E não apenas acreditar que Jesus existiu, ou acreditar que o que está escrito na Bíblia realmente aconteceu. Fé é algo mais profundo. Agora, como eu disse, o termo fé ele foi deturpado com o decorrer dos séculos e passou a ser substituído por uma ideia de crença. Ou seja, já não importava tanto quem você era, mas sim aquilo em que você acreditava. E a salvação, ela não depende necessariamente do que você acredita, mas depende de quem você é. Quem você é? Quem você é? O verbo está em você? O verbo está trabalhando na sua vida? A palavra de Deus é letra morta para você ou ela é espírito e vida? Em você, essa letra morta aqui, ela se transforma, ela se torna viva? Ou ela continua apenas como algo que você estudou, que você conheceu, mas que você não viveu? Jesus quer viver em você. E Jesus é o verbo, Jesus é a palavra de Deus que é criadora, que é transformadora, que é poderosa. Esse é o verbo de Deus, a palavra, o Cristo. E nós precisamos compreender isso muito bem para que nós não sejamos enganados por uma ideia de crença. Eu queria voltar para o versículo 12, mais uma vez. Vamos agora ler com essa ideia ou essa equivalência dinâmica do que significava o termo fé e a palavra nome. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que têm fé na sua pessoa, que é o Cristo, que é o verbo de Deus. Nos tornarmos filhos de Deus. Eu pretendo agora mostrar para vocês alguns versículos que eu fiquei maravilhado quando notei que eles mostram exatamente isso. Que o se tornar filho de Deus é uma questão da prática do que Jesus nos ensinou. E não meramente de acreditar, mas sim de andar no caminho que ele andou. Quem anda no caminho que ele andou, chega no lugar onde ele chegou, na vida eterna. Estão compreendendo, irmãos? Não é difícil de compreender. Agora vejam comigo Mateus capítulo 5, versículo 43, aonde claramente Jesus nos ensina isso, que nós nos tornamos filhos de Deus se praticamos o que Ele ensinou, e especificamente esse ensinamento que engloba todos os demais ensinamentos. Mateus capítulo 5, versículo 43, que nos diz: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo?
E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Será que Jesus estava brincando conosco aqui? Será que Jesus estava caçoando de nós? É claro que não. É claro que não. Quando Jesus diz, sede vós perfeitos, apesar disso não significar que alguém consiga em vida ser absolutamente perfeito, significa sim, que nós devemos ter Deus como nosso referencial e devemos imitá-lo. Devemos estar em sintonia com Deus, ou seja, a vontade de Deus é a minha vontade. Quando isso se torna algo real na sua vida, você tem fé. Você é uma pessoa de fé. Tanto isso é verdade que nós temos Paulo escrevendo sobre isso na sua epístola aos Efésios. No capítulo 5, versículo 1. Porque ter fé significa estar em perfeita sintonia com Deus. E exatamente por isso Paulo nos insta, nos motiva a sermos imitadores de Deus, sempre tendo Jesus como exemplo e motivação, porque Cristo é a imagem de Deus. Então Efésios capítulo 5 nos diz assim: sede, pois, imitadores de quem? Imitadores de quem? De Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O que é que esses dois versículos têm em comum com o que acabamos de ler em Mateus, capítulo 5, do versículo 43 ao 48? 3 coisas. Sermos imitadores de Deus. Jesus disse a mesma coisa: sede vós perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Fala sobre sermos filhos amados. Jesus disse a mesma coisa: para que vos torneis filhos do Pai Celeste. E Paulo, assim como Jesus, fala do amor. Por quê? Porque o verbo é o elo de amor entre Deus e a sua criação. É por isso que quando nós amamos o próximo e fazemos o bem ao próximo, é a mesma coisa que fazermos algo para Jesus, de tal maneira que ele dirá a nós: foi a mim que fizeste. Tive fome, me destes de comer. Tive sede, me destes de beber. Ora, Tiago declara no capítulo 1, no final do capítulo 1, Tiago declara que esta é a verdadeira religião. E o que é a palavra religião? Religare, a verdadeira religação com Deus é a prática do amor. O amor que nos faz visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. O amor que faz com que nós nos guardemos isentos da maldade que há nesse mundo. Então, ter fé é a prática do que Cristo ensinou, do exemplo que ele deixou. E qual o verbo senão amor é o que melhor define o Senhor Jesus? Tanto isso é verdade que em João 3,16 está escrito que a motivação de Deus para salvar cada um de nós e para enviar o verbo que é um com ele, a motivação é o amor. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele tenha fé não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é mais um versículo onde no grego estava escrito fé,
e foi traduzido como crença. Nós não somos salvos por crença, somos salvos, como Paulo muito bem ensinou, pela fé. Só que o termo fé não é sinônimo meramente de acreditar. O termo fé é estar comprometido, estar em sintonia. A vontade de Cristo é a minha vontade. Eu seguirei o exemplo dele, andarei seguindo as suas pisadas. Estão compreendendo, irmãos? Isso é ter fé. Outro versículo, vejam comigo, aí mesmo em Efésios, no capítulo 5, do 8 até o 10. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Lembram que João disse que o verbo é a luz que ilumina todo homem? A palavra de Deus é maravilhosa, se complementa. Pois outrora, ou seja, antes nós éramos trevas, agora porém somos luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz, ou seja, o resultado de se andar nesse caminho, consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Será que nós compreendemos que toda bondade, toda ação do bem, que é a justiça, e toda a verdade provém de Deus? Essa porção que há em nós é divina, irmãos. É algo divino. É algo divino. Por isso Jesus perguntou àquele que perguntou ao jovem rico o que ele poderia fazer para ser salvo, e chamou Jesus de bom. E Jesus disse: por que me chamas bom? Só há um que é bom, que é Deus. Ele não estava negando que haja bondade no ser humano. Jesus está dizendo o seguinte: a bondade pura, imaculada, vem de Deus. Há bondade em você? Há bondade em você? Será que há esse fruto do Espírito Santo em você? Qual é a característica do fruto do Espírito? Amor. Em primeiro lugar, amor, e o resto deriva do amor. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Há isso em você? Há isso está sendo desenvolvido em você. Se está sendo desenvolvido, você está nele, ele está em você. Jesus disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Se as palavras dele permanecerem em nós, verdadeiramente somos discípulos dele e daremos muito fruto, como ele nos ensinou. Então fé é esse comprometimento, é esse abraçar a palavra de Deus com amor, não por imposição, mas por uma experiência com Deus, por você experimentar como Deus é maravilhoso, como é maravilhoso fazer o bem. Jesus disse: a maior alegria em dar do que receber, e muitos nunca experimentaram essa alegria, porque só querem receber. Vem para o culto querendo receber algo de Deus. Você tem que vir aqui querendo ajudar o seu próximo, querendo ser útil na obra. O receber, meu amado irmão e irmã, nós já recebemos a cada respiração, a cada bater do nosso coração. Tudo isso é uma dádiva de Deus, tudo isso é graça. Nós só temos a agradecer a Deus. Somos muito bem-aventurados. Não temos que buscar a Deus por interesse, apenas por gratidão, para que tenhamos uma vida plena da sua presença, porque foi para isso que ele nos deu vida, para que estejamos dando fruto ligados a ele, ligados em Cristo, ligados no verbo, ligados na sua palavra, no seu ensinamento. E se andarmos nesse caminho, estamos no caminho da salvação, estamos no caminho da vida, que não é um caminho conduzido por uma crença, por um dogma, mas é um caminho no qual estamos comprometidos de todo o nosso ser, de todo o nosso coração. E esse comprometimento é o nosso amor a Deus,
que nos leva a amar o próximo, irmãos. Isso é a fé salvadora, não se trata de uma crença apenas. Romanos capítulo 8, versículo 13, nós temos Paulo nos dizendo o seguinte, Romanos 8, capítulo 8, versículo 13 e 14. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E não é verdade que todos os dias o Espírito Santo fala conosco? Todos os dias o Espírito Santo nos diz, não faça isso. Ou então nos incomoda a fazer alguma coisa. E às vezes, eu confesso, eu perco o sono quando não faço aquilo que Deus me manda fazer. Não é verdade, irmãos, que o Espírito de Deus trabalha em nossas vidas? Se você é guiado pelo Espírito de Deus, você é um filho de Deus. Você se tornou um filho de Deus. E Deus fala com você. Você tem ouvido a voz de Deus? Eu espero que nesse ano você esteja em mais sintonia com Deus, porque o primeiro sentido da palavra fé é consonância, estar em sintonia com. Você está em sintonia com Jesus? Isso é ter fé em Jesus. Estar de prontidão para fazer o que Ele motivar você a fazer. E jamais Ele dirá para você fazer algo contrário à sua palavra, contrário às Escrituras Sagradas, jamais, porque Ele é o Verbo, Ele não pode negar a si mesmo, compreende? Então, se você tem dúvida, examine as Escrituras, para que você não duvide se essa voz vem realmente de Deus. Porque às vezes, a gente ouve o Senhor dizer conosco, divida o teu salário com aquele irmãozinho que está precisando, e talvez alguém diga assim, isso não é de Deus não, né? Isso não é de Deus não, o salário é meu, eu que trabalhei, ele é meu. Mas Deus está dizendo para você compartilhar, e se você examinar a palavra, você descobrirá que Jesus ensinou exatamente isso, e Paulo escreveu que nós devemos trabalhar para que possamos ajudar os necessitados. A razão do nosso salário é ajudar a quem precisa. Não é o acúmulo de bens, porque Jesus ensinou, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E para que ninguém esqueça disso, esse versículo está escrito no seu cartão de dízimo. Depois você confira. Nem está escrito lá, para que ninguém esqueça disso, para que ninguém faça do seu dinheiro o seu Deus. Agora, se nós mergulhamos em Cristo, estamos em sintonia com Ele, realmente comprometidos, nós nos pareceremos com Ele. É o que está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo de 26 a 28, que diz, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Vejam que aonde o termo fé era substantivo, como aqui, São Jerônimo não teve nenhum problema, porque havia um substantivo latino para isso, mas em latim não existe um correlato para a palavra fé como verbo, e aí onde era verbo virou crença, e esse é o problema, mas aqui não há nenhum problema no texto. Então vamos lá, Gálatas 3:26, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé, ou seja, estar em sintonia, comprometidos com Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados, e aqui a palavra batizado não foi traduzida, no original é mergulhados. Se refere ao batismo? Sim, mas a palavra batismo significa mergulho. Então, ser batizado em Cristo significa estar totalmente envolvido por Ele. Amém? Você está envolvido por Cristo, essa é a questão.
todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Destarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Se nós realmente estamos envolvidos em Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Se nós praticamos o que Ele ensinou, não por imposição, mas por um querer, por sermos atraídos pelo próprio Deus, significa que somos verdadeiramente filhos de Deus. Porque qual é o filho que não tem o DNA do seu pai? E que nós tenhamos esse DNA espiritual, que sejamos parecidos com o Pai. E para que não fiquemos sem referencial, o Pai se fez carne no seu Filho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós para que tenhamos um referencial. Eu sei como eu devo andar, porque Jesus é o meu referencial. Você o conhece? Você o ama? Você está comprometido com os ensinamentos dele? Você está nele? Você nele realmente foi batizado? Porque se você nele foi batizado, dele você está revestido. Você está mergulhado em Cristo. Ele está envolvendo você da cabeça aos pés. Todo o teu ser adora o Senhor, ou apenas parte da tua vida quer servir a Cristo? Essa palavra é uma palavra que eu tenho a esperança que nos leve a uma vida de verdadeira compreensão do significado da fé, e que isso nos leve a um verdadeiro comprometimento com Jesus, que significa estarmos em sintonia com Ele. Pense num rádio. No final do culto você já me viu fazer isso. Eu corro para a cantina, porque às vezes os irmãos esquecem de fazer isso, então eu vou para lá. Eu gosto muito de música, e eu penso que momentos de comunhão tem que ter música no fundo. E eu corro para lá, ligo o rádio e fico procurando a estação. E às vezes eu coloco, e quando eu saio de perto do rádio, começa o chiado. Porque saiu da sintonia. Saiu da sintonia. Então, o que eu tenho que fazer? Me aproximar e corrigir a sintonia. Você está em sintonia com Deus. Você está em sintonia com Jesus. A sua vida está em sintonia com o que Ele ensinou. Eu quero dar para vocês um conselho, uma dica para esse começo de ano. Releiam o Novo Testamento e percebam tudo isso que eu acabei de ensinar aqui, segundo as Escrituras. Releiam o Novo Testamento e vocês perceberão algo novo na palavra, a profundidade da palavra. Toda vez que a palavra crer aparecer, não esqueça, na grande maioria das vezes significa ter fé, e ter fé significa consonância, comprometimento, estar em sintonia, ser leal, confiar de todo o coração. Isso é ter fé. Então, quando nós lemos versículos como esse, nós compreendemos a profundidade. E esse mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Esse mundo está esperando que o sal verdadeiramente tenha sabor, porque nós somos o sal da terra. Jesus é a luz do mundo, mas Ele disse também a nosso respeito: vós sois a luz do mundo. E não se acende uma lamparina para se esconder debaixo de uma cama.
mas se coloca no lugar mais visível para iluminar a todos. Deus quer que você brilhe, Deus quer agir através de você, Deus habita em você. Não esconda o poder de Deus na sua vida, se exponha, seja ousado, arrisque, porque Deus quer usar você na obra dele, para fazer a diferença nesse mundo, para a glória dele. Aleluia, aleluia. Nós passamos aqui no final do ano um vídeo, e 2 comentários me marcaram. Um vídeo com os melhores momentos da igreja, de janeiro a dezembro, os melhores momentos dessa igreja, as fotos que marcaram os momentos. E 2 comentários me marcaram. O primeiro deles foi feito por um dos pastores que disse: nós poderíamos ter feito muito mais. Fizemos bastante, graças a Deus. Começamos novos projetos, fizemos bastante viagens, começaram a ajudar o missionário Alan, por exemplo. Mas poderíamos ter feito mais, e é verdade, é verdade. E o segundo comentário foi feito por uma irmã da igreja que disse: pastor, eu não apareci em nenhuma daquelas fotos, porque eu reconheço que eu não me envolvi, mas em 2014 eu vou me envolver, eu vou fazer muito mais do que eu fiz até aqui. E é exatamente isso que Deus espera de nós, que nós saiamos do casulo, que nós façamos com que a luz dele seja vista pelos homens, não para que nós venhamos aparecer, não, mas para que os homens vejam nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Esse é o propósito, porque a única forma de glorificar a Deus é quando damos fruto, porque para isso estamos aqui.